Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esta doutrinária do Pronto Socorro Espiritual Bezerra de Menezes, o Prozebem, em Aracaju, Sergipe, Brasil. De início, deixe-me pedir para deixar o gostei, porque ao final desta apresentação, se você tiver gostado, irá fazer outras atividades e terminará esquecendo de voltar para dar o gostei. Ao passo que, se não tiver gostado, com certeza irá lembrar e voltar para dar o não gostei. Então já deixa o seu gostei agora de início e ajude a contribuir na divulgação da doutrina espírita e com o crescimento desse canal, o canal Prozebem TV. Então vamos lá, deixa o seu gostei. Vamos ao nosso tema de hoje. Quem já amou nesta vida? Amou verdadeiramente, né? Não estou falando de sexo, de apego, de amor material. Lembrem da infância, da pré-adolescência, lá pelos 10, 12 anos, até o início da fase adulta, quando víamos uma pessoa e, ao ver esta pessoa, isso fazia o nosso coração bater mais rápido, né? Sentíamos grande vontade de estar ao seu lado, de ficar junto a ela, de ter essa pessoa junto a nós, de fazê-la rir, de rir com ela, né? De fazer tudo para que aquela pessoa se sentisse feliz. Lembram? Lembram dessa fase? É desse amor que nós vamos falar hoje. Esse amor de sentimento sublime, né, que estou falando. E que muitos compositores traduzem assim: demorei muito para te encontrar, agora eu quero só você. Teu jeito todo especial de ser, eu fico louco com você. Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer, meu, com você. Meu pensamento voa de encontro ao seu, será que é sonho meu? Então, lembram dessa fase? Né? Tenha certeza que, ao menos uma vez nesta vida, cada um de nós já sentiu este amor sublime, este amor ágape, este amor sentimental. Chico Xavier, como um autêntico missionário de Deus, que tinha, né, aquele jeito tranquilo, alegre, feliz de ser, ele sentia e sente, porque vive em espírito, ele continua sentindo esse amor sublime por todas as criaturas divinas, todas as criaturas de Deus, da natureza. Ele sempre evoca os aspectos positivos da vida humana, né? Sem queixas, sem vacilações, ou quaisquer outras expressões de pensamento que não seja a do bem, a do belo, a da verdade. Todos, né, com uma forma de expressão elevada da sua simplicidade, de sua espiritualidade. Todos que tiveram a felicidade de conviver com ele, nessa última reencarnação, né, ressaltam a sua alegria, o seu sorriso simples, o seu bom humor, o seu jeito descontraído de ver a vida, de levar a vida, evocando sempre aspectos positivos em quaisquer situação da vida em que se encontrava. Mesmo quando afligido por aqueles dissabores da vida, que todos nós passamos, inclusive o Chico passou, e muitos, ele não deixava, né, se levar pelas queixas, pelas vacilações. Sempre evocava os aspectos positivos. Aliás, nós temos dois Franciscos que nos são de exemplo desse amor sublime, desse amor simples, humilde. Os dois Francisco, né, o mineirinho de Xavier e o italiano de Assis, né, além de muitos outros, claro, muitos outros missionários divinos que conhecemos e dos quais jamais ouvimos falar, e que sempre evidenciaram o que todos nós podemos operar esse amor também, fazer os prodígios que eles fazem também.
com animais, vegetais, minerais e até com os humanoides. Se cuidarmos das nossas palavras, colocando sempre boas palavras, colocarmos com carinho os nossos sentimentos, as nossas ações, as nossas palavras também, né? E solicitude. E temos vários exemplos. Madre Teresa, Irmã Dulce aqui da Bahia, né? Martin Luther King, Gandhi, nossa, são inúmeros exemplos que expressam esse amor sublime em nossas vidas. E aí que a gente parafraseia Simão Pedro, na primeira epístola, que diz, no capítulo 4, versículo 8: mas tende antes de tudo ardente amor, ardente e sincero amor por tudo e todas as criações divinas, porque somente o amor apaga a multidão de pecados, de atos ignorantes, de atos errôneos que todos nós cometemos e trazemos nas sucessivas vidas. Carlos Bacelli, no livro Chico Xavier, O Amigo dos Animais, este livro, nos conta que no dia 26 de março de 1983, um sábado, na semana que antecede ao natalício de Chico Xavier, na última reencarnação, que era dia 2 de abril, que também completaria 73 anos, na reunião que ele estava participando, ele fez uma reflexão sobre o tema perdão das ofensas. E fazendo essa reflexão, conta-nos Bacelli, né? Um cachorro de pelos escuros, pelos negros, sujos, cheirando mal e com as patas sujas de lama, adentrou a sala dessa reunião. Vários companheiros, incomodados, enxotavam o animal com os pés, até que alguém segurou firme os pelos do cachorro, que graniu muito, e ia sendo retirado quando Chico pediu que colocasse o cachorro em seu colo, nem se importando em sujar toda a sua roupa. Ali, o animal permaneceu todo o tempo da reunião, com Chico acariciando e sussurrando em seus ouvidos palavras de carinho. Então, Chico comentou o tema daquela noite. Estou ouvindo o nosso Emmanuel considerar sobre os recursos de nossas inteligências, permissão da providência divina, para que tenhamos a lucidez para discernir tudo o que seja o bem e o mal. Toda a natureza de nosso planeta é um reino de recursos para que desfrutemos de todas as vantagens e benefícios da nossa vivência e sobrevivência. Quantas vezes somos perdoados pelos animais? Se nossas vacas, nossas árvores frutíferas não nos perdoassem as agressividades exageradas, não teríamos à mesa tão rica refeição de cada dia. Engordamos os suínos, criamos galinhas, até a chamamos com ternura. Venha cá, Chiquita, para num golpe fatal passarmos a faca no seu pescoço. E no Natal? Tempo de honrarmos nosso Senhor Jesus, período que a matança é imensa. A classe dos perus, se pudessem, correriam de nós 1000 léguas quando falássemos o nome de Jesus. E somos perdoados diariamente. A natureza é também a face, o perdão de Deus para conosco. Quando falamos em perdão, sempre nos colocamos na posição de benfeitor, até apto a perdoar, no entanto, somos tolerados diariamente pela providência divina. Ninguém vai deixar de alimentar-se, mas se um frango basta, por que matar 5? Se já temos a carne do peru, por que querer também a do bovino, a do porco, a da perdiz? Referíamos-nos aos excessos, porque o excesso na vida nos vicia
e cria problemas sérios para a nossa saúde. Deveríamos fazer uma certa poupança dos recursos com que a Mãe Natureza nos socorre. Se lhe acabamos com todos os recursos, ficamos desvalidos. O amor à natureza, o amor à árvore, o amor ao mar se fazem partes de nossa vida. Então, a gente começa a reflexionar sobre esse pedacinho de Chico, essa passagem de Carlos Bacelli contando sobre Chico Xavier, e a gente começa a entender um pouco mais do que seja o amor. O amor é o grande instrumento, a grande ferramenta, a prática que devemos exercitar para superar quaisquer problemas de comunicação, de relacionamento, de amizade, de afeto. Em relação à natureza, conta-nos Richard Simonetti, né, no livro Rindo e Refletindo com Chico Xavier, este livro, que várias experiências demonstram as inúmeras vantagens de exercitar o amor para com a natureza, dispensando os vários sidas que nós mesmos, seres humanos, inventamos. Ele coloca aqui, né? Os sidas que inventamos são os bactericidas, os formicidas, os inseticidas, os fungicidas, os parasiticidas, os pesticidas e tantos outros sidas que com a gente prejudica, com isso a gente prejudica tanto a natureza. Venenos que perturbam o equilíbrio ecológico do planeta, inclusive o equilíbrio da nossa saúde física, emocional, espiritual. São com estas maravilhosas e sublimes qualidades humanas que todos nós já temos, o amor, e que deveríamos expressar, cultivar em nosso dia a dia, que iniciamos este nosso encontro, este nosso momento de reflexionar. Como estou agindo perante esta minha vida? Quais tipos de pensamentos estou cultivando no meu dia a dia? Quais tipos de relacionamentos estou procurando hoje? Como estou me portando perante os meus próximos, né? Aqueles próximos com os quais tenho contato diariamente, sejam eles meus familiares, sejam eles meus amigos, meus conhecidos, e até mesmo os desconhecidos com que a gente passa pela rua em breves momentos e que convivo com eles todos, né? Nas ruas, nos transportes, nos lares, nos mais diversos ambientes. Como estou me portando perante estes nossos irmãos? O Espírito Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, esse aqui, diz que o verdadeiro missionário se justifica pelas suas virtudes, pela sua grandeza espiritual e pela influência moralizadora de sua postura no dia a dia, de sua missão, da qual é portador. Só para lembrar, Jesus, certa vez, em Jerusalém, por ocasião dos festejos da dedicação, conversando com os judeus, foi indagado, né, de quem era ele. E Jesus disse que que era aquele capaz de conceder a a vida espiritual e feliz. Além de falar também sobre sua unidade essencial com o Pai. Tudo isso, todas as passagens, está em João, capítulo 10, nos versículos de 22 a 42. Então, os judeus, além de não aceitarem as prerrogativas de Jesus, planejando inclusive apedrejá-lo por blasfêmia, né, conforme está descrito no Levítico. Levítico é o terceiro livro da Bíblia hebraica, no capítulo 24, versículo 16. Então, Jesus ele se declara, né, que se até mesmo aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus no Antigo Testamento foram chamados de deuses, muito mais ele tinha o direito de se considerar filho de Deus.
como está descrito lá em João, capítulo 10, versículos 34 a 40, 34 a 38. Então, só para lembrar, foi Jesus quem nos disse: sois deuses, todos nós. E palavras estas que estão corroboradas pelas palavras iniciais do Salmo, capítulo 82, versículo 6. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, referindo-se a uma verdade espiritual e não podendo ser considerado uma designação simples, uma expressão irônica, mas simbolizando que todos nós já temos a essência divina em nós. Então, estejamos sempre atentos a nós mesmos, à nossa índole, às sintonias que estamos cultivando em nós, nos nossos pensamentos, estamos expressando em nossas palavras, em nossas ações. E pois isso simboliza com quais esferas espirituais todos nós mesmos, estamos nos sintonizando. Isso afirma também, quando disse Jesus: sois deuses que todos nós mesmos, somos filhos do Altíssimo. Temos a divindade em nós, em nosso espírito, em nossa carne, em todo o nosso redor. Pois que tudo é a causa primária, vem dessa causa primária da criação, que é Deus. Então, novamente, só para deixar bem claro, lembrando que o Espírito Erasto nos disse a respeito do verdadeiro missionário de Deus, né? Ser aquele que se justifica pela sua posição, pelas suas virtudes, por sua grandeza espiritual, por sua influência moralizadora e por sua postura no dia a dia perante as pessoas com quem convive. Sendo todos nós deuses e com missões divinas a executar durante o nosso dia a dia desta vida na qual já estamos encarnados, pergunto: você está se expressando no dia a dia conforme um missionário divino? Como um Deus? Que, como acabamos de ver, você, eu, todos nós já o somos no lar junto aos familiares, nas ruas junto aos amigos, conhecidos e desconhecidos. Você, eu e todos nós somos seres divinos. Nos garantiu Jesus. Está se portando como um? A gente cabe fazer essa pergunta constantemente a nós mesmos. Estamos nos portando como seres divinos que nós já o somos? Você está dando exemplo desta divindade na sociedade da qual está inserido? Lembrando que família é aquela célula máter da sociedade. E aí se extrapola para a sua vizinhança, para a sua cidade, para o seu país, para o mundo. Porque exemplo não nos faltam e são muitos. Chico Xavier é um bem próximo a nós, brasileiro do interior de Minas Gerais, um povo simples e muito acolhedor. E hoje, reverenciando a Chico Xavier e a este povo mineiro, né, trago alguns causos desse mineirinho de P. Leopoldo, que viveu durante muito tempo em Beraba e que é exemplo para todos nós de simplicidade, de bem, de belo, de verdade, de como todos nós devemos nos portar em nosso dia a dia, já nesta vida, já nesta encarnação, da qual estamos fazendo parte. Então, como dizem os mineiros, simbora aprender com Chico. Richard Simonetti, nesta obra, né, Rindo e Refletindo com Chico Xavier, ele conta-nos uma história muito interessante que, certa vez, né, num bate-papo informal entre confrades, falavam-se das vantagens do conhecimento espírita em relação à morte. Sucediam-se comentários animados. Uns diziam:
Será tranquilo o meu retorno à vida espiritual. Outro completava: sem dúvida, afinal sabemos o que nos espera. O outro falava ainda: não teremos nenhum problema de adaptação, o que não acontece com os irmãos de outras crenças. Coitados, imaginam que vão dormir até o juízo final. O pessoal estava animado com essa perspectiva, quando Chico jogou água fria nesta fervura. Disse ele: jamais vi, em meus contatos com o mundo espiritual, um espírita que me dissesse estar feliz com a sua situação. Todos lamentam, e muito, não terem feito todo o bem que podiam enquanto encarnados. Não terem sido humildes, não terem sido fraternos, não terem sido caridosos. É bom lembrarmos, né, a passagem de Lucas, no capítulo 12, versículo 48. Muito será dado, muito se pedirá àquele que muito a quem foi dado, a quem muito se ofereceu. Muito será pedido àquele que muito se ofereceu. Conhecimento é sinônimo de responsabilidade. O compromisso da verdade implica compromisso com ela, né? Ter esse conhecimento implica o ter o conhecimento da verdade implica o compromisso com essa verdade. E o compromisso, Kardec nos diz, no próprio Evangelho, reconhece-se reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que se realize em favor de sua renovação. Não estamos em jornada de férias aqui na Terra. Nosso objetivo primordial é superarmos limitações e mazelas, como o egoísmo, a vaidade, a arrogância, superar desentendimentos, viver as virtudes evangélicas num exercício diário indispensável ao nosso bem-estar futuro na vida espiritual. Pois, como conhecedores das verdades, somos ainda muito débeis, muito fracos em sua aplicação na vida diária. Disse-nos Chico certa vez: nós, seres humanos, estamos na Terra, estamos na natureza para auxiliarmos o progresso dos animais. E estamos nessa mesma proporção em que os anjos estão para nos auxiliar. Ou seja, os anjos estão nos auxiliando a evoluir. Nós deveríamos ter a postura perante os nossos irmãos, animais e vegetais e minerais, de os auxiliar em sua evolução espiritual também. Entender a relação? Nós para com os nossos irmãos animais, vegetais e minerais. Cuidar bem da natureza. E os anjos cuidando de nós. Pois é. Vamos ver a história que Carlos Bacelli, nesse livro, Chico Xavier, o amigo dos animais, nos conta sobre uma certa passagem do Chico em relação aos animais, né? E Bacelli, o título do capítulo é o seguinte: E o Chico comprou um cavalo. É interessante essa historinha, né? Conta-nos Bacelli que certo dia, quase na hora do almoço, estava Chico voltando para casa para o almoço e protagonizou um carroceiro tentando fazer com que o cavalo subisse uma ladeira íngreme, puxando uma carroça cheia de material de construção. O carroceiro chicoteava o animal, xingando. O cavalo estava que não se aguentava em pé. Chico, aproximando-se do carroceiro, disse: Meu irmão, você não percebe que é muito peso para ele? Ao menos divida a carga. Assim ficará mais fácil para ele carregar todo esse peso. Mas o carroceiro, sem se aperceber de que era Chico, batia e gritava no cavalo, dizendo: Este cavalo é muito preguiçoso, eu o alimento bem e ele não corresponde. Chico contra-argumentou: Mas ele está velho e cansado. Aí o carroceiro disse: Velho e cansado estou eu. O Chico, não aguentando ver aquele cavalo naquela situação,
espumando pela boca, disse: "O senhor não quer me vender este cavalo? Pago o preço que for justo, e um pouco mais." Ante a multidão que ali começou a se aglomerar, né, Chico ali mesmo comprou o cavalo. Contratou um menino para puxar o cavalo pela corda amarrada em seu pescoço e que o seguisse até a comunhão espírita cristã, onde o animal passou a desfrutar de merecida aposentadoria em verdejante pasto ali defronte. Chico, esta figura ícone do amor, percebia, né, a natureza na qual vivia, totalmente integrado, conversando com as plantas, fazendo questão ele mesmo de alimentar e trocar a água de todos os dias, de todos os seus gatos, cachorros, pássaros que frequentavam a sua casa. O seu amor por todos os seres da criação é tanto que conseguia até reencarnado, o animal reencarnado, rastrear o princípio inteligente daquele ser, daquele animal. E de todas as plantas também. E de todos nós. Né? Em nossas trajetórias evolutivas, ele conseguia perceber vida após vida até a atual que estávamos. Então, pergunto, será que nós poderíamos ter tal característica de rastrear as nossas próprias vidas sem se valer de truques ou métodos místicos, miraculosos, psicoterápicos ou alguma outra química que pudesse nos alterar a consciência? Será que apenas expressando o ser divino que nós já somos, o amor que nós podemos expressar por tudo e todos os seres da criação, será que nós não teríamos consciência de rastrear as nossas vidas passadas e sabermos exatamente o que e onde podemos, se quisermos, melhorar as nossas características humanas e espirituais? O exemplo de amar nós já temos, Chico. Então, quem sabe se nos esforçando para praticar esse amor universal, também não conseguiríamos nos entender melhor, entender a nós mesmos, entender aos outros que estão próximos a nós e que fazem parte do nosso dia a dia. Não conseguiríamos entender também a relação que existe entre nós e todos os nossos outros seres, para que pudéssemos, entendendo essas relações, expressar melhor e maior o nosso amor por todos os seres da criação divina, animais, vegetais, minerais e humanoides, realizar o nosso autoconhecimento já nesta vida. Como é que nós, seres humanos, estamos tratando os animais, todos os animais com os quais nos encontramos diariamente? Lembrando que também nós somos seres humanos e também somos animais. Nós também somos do reino animal. Disse-nos Chico: há muitas moradas na casa do Pai, e para os animais também. Os animais têm alma e valem pelos nossos melhores amigos. Os próprios animais já revelam a índole que terão mais tarde quando eles serão gente. Quantas coisas a respeito da vida Chico deveria saber sobre nossas vidas, sobre as vidas neste planeta, as vidas dos animais, vegetais, minerais e de nós humanoides, e que ele ainda não pôde dizer, não pôde nos revelar. Quantos conhecimentos deve ele ter levado de volta consigo às esferas superiores espirituais, e que apenas começou a nos revelar ante a nossa tamanha ignorância, a ignorância que ainda se predomina em nós, em todos nós, e na maioria de nós, pelo menos, né? E que ainda está muito acentuada na nossa humanidade. Por isso, quem maltrata o animal é porque ainda não aprendeu a amar. São palavras do Chico. Nós também somos animais em jornada evolutiva espiritual. Quanto ainda nos compete aprender sobre nós mesmos e sobre, inclusive,
a doutrina que o mundo apenas começou a nos revelar. Conta-nos Richard Simonetti, neste livro, Rindo e Refletindo com Chico Xavier, que certa vez, né, Chico ficou preocupado, pois estava sem víveres, né, sem alimentos para distribuir às pessoas mais necessitadas, aquelas que ele ajudava. Né? Existiam algumas pessoas que moravam numa ponte que havia caído parcialmente e que, inclusive, conta-nos que essa ponte, houve uma forte chuva e essa ponte ruiu por toda, prejudicando ainda mais a vida daquelas pessoas. Então, Chico estava preocupado, porque Chico eventualmente levava víveres, como ele dizia, alimentos, para aquelas pessoas, pelo menos terem o que comer. Né? E certa vez ele preocupado porque não tinha alimento, não tinha mais nada, tinha acabado. Né? Ele não tinha o que dar para aquelas pessoas. E o doutor Bezerra de Menezes lhe aparece e diz: Filho, não se preocupe, a ajuda do alto não falha, sempre chega na hora oportuna. Guardemos essa frase de Bezerra de Menezes. Mas Chico, ainda preocupado, né, pensava: mas essas pessoas têm fome, o que vou fazer? O que é que eu posso fazer por elas? Né? Quando, de repente, um caminhão de alimentos doado por um casal que havia perdido o filho e que Chico havia recebido uma mensagem deste filho para os pais, e eles, muito agradecidos ao Chico, mandaram-lhe então um caminhão de alimentos, justamente naquela hora em que faltou o alimento para aquela população. E conta-nos então que quando o motorista, né, chegou ao centro espírita, ele disse que estava fechado, mas havia lá apenas na porta um senhor de barba branca em frente à casa que indicara onde poderia encontrar o Chico Xavier. Ele, né, falou: você desce aqui nessa ladeira, dobra ali, chegando lá você vai ver umas pessoas, pergunta quem é Chico Xavier. E foi assim que o motorista fez. Então, quando o Chico ouviu essa história do motorista e viu o caminhão cheio de comida, Chico exclamou: gente, temos comida! Né? Conta-nos então, Richard Simonetti, que quando o Chico falou isso, foi um corre-corre tão grande que por pouco não levaram nem o motorista nem o caminhão. Né? Carregaram tudo que tinha, quase leva o motorista e o caminhão junto também. Então, pessoal, exclamemos como Chico Xavier: gente, guardemos essa mensagem do Dr. Bezerra de Menezes para o Chico, mas também que se refere a nós, para nós. Né? A mensagem do Dr. Bezerra, quando ele diz: filho, não se preocupe, a ajuda do alto não falha, sempre chega no momento oportuno. Guardemos esta maravilhosa lição de Dr. Bezerra de Menezes para nós, para as nossas vidas. Necessitamos apenas que nós sejamos os trabalhadores disponíveis para receber estas bênçãos, bênçãos do alto, essas ajudas que vêm de Deus, da divindade, do alto, do plano espiritual superior. Pois que elas chegam para todos nós, sem distinção de raça, de credo, de nacionalidade, seja lá o que for, sem distinção, a quem quer que seja, sempre chegam as ajudas da divindade, da espiritualidade superior, a todo instante e na hora oportuna, como nos diz Bezerra de Menezes, para todos nós. Amar e perdoar. Eis os verbos que devemos ter em nossos pensamentos. Palavras que nós devemos ter em nossas palavras, devemos ter em nossas ações, em nossos pensamentos. Amar e perdoar. Conta-nos também Richard Simonetti, nesta obra, que, certa vez, uma senhora procurou Chico Xavier para pedir-lhe um conselho, pois, para ela, sua vida estava bastante atormentada pelos familiares e ela desejava abandonar todos eles, sair de perto deles. Chico disse-lhe então: Jesus nos recomenda que perdoemos suas impertinências. A senhora disse: tenho perdoado muito. Chico orienta: Jesus disse certa vez que perdoássemos 70 vezes 7. A senhora então retruca:
Fiz as contas. Já passaram mais de 500 vezes. Chico, então, diz: Emmanuel lhe manda dizer um recado. Devemos perdoar 70 vezes 7 a cada tipo de ofensa. A senhora, inconformada, diz: vai ser um perdoar sem fim. E Chico completa: sim, é exatamente o que Jesus espera de nós. Cabe-nos reflexionar que a doutrina espírita ensina ser o perdão sem limites, um favor que fazemos não ao ofensor, mas a nós mesmos, à nossa própria estabilidade física e espiritual. Muitas aflições, melindres, rancores, mágoas, ódios, ressentimentos que passamos decorrem não do mal que nos fazem, mas do mal que fazemos nós mesmos a nós, quando não relevamos. Há pessoas agressivas que não levam desaforo para casa, né? Vivem estressadas, tensas, inquietas, acabam provocando distúrbios circulatórios que evoluem para a hipertensão arterial, chega até o desencarne. E esse desencarne é como se elas se expulsassem, elas mesmas se expulsassem do próprio corpo. Um retorno antes do tempo, um suicida inconsciente. Exigiu tanto do corpo físico, com a irritabilidade, que deflagrou colapso em sua vida. Avançando nos conhecimentos do mecanismo da vida, aprendemos que perdoar é um ato de inteligência para com nós mesmos. Não de ação caridosa para com o próximo, mas de benefícios para nós como seres físicos e espirituais, de paz e amor e tranquilidade para nós, de benefícios para nós. Então, finalizando este nosso encontro, guardemo-nos na fé, na esperança, na sintonia dos bons pensamentos, na prática das boas ações e das boas falas. Aproveitemos a convivência com o próximo, mesmo que às vezes não muito próximo, né, não estamos pessoalmente convivendo, né, mas aproveitemos essas convivências para lhes perdoar, nos perdoando também. Aproveitemos o exemplo de Chico em nossas vidas, esses maravilhosos exemplos desses missionários divinos, inúmeros, com quem a gente convive. Às vezes a gente não convive socialmente, mas convive através das notícias que recebemos deles. Chico Xavier, Madre Teresa e tantos outros, Irmã Dulce, como eu disse, né? Recebemos notícias de como eles agem, exemplificando como nós deveríamos agir em nossa vida. Aproveitemos esses lindos exemplos dessa figura ímpar, inclusive, desse mineirinho de P. Leopoldo, e aproveitemos essa maravilhosa oportunidade que tivemos e ainda temos, através dos seus mais 412 livros, né, 400, das suas mais de 412 publicações, obras psicografadas, que ele nos deixou, para exercitarmos, para praticarmos nossa luz própria, a nossa divindade, da qual nós já a temos, tanto a luz quanto a divindade em nós mesmos. Aquela que existe em cada um de nós, dentro de nós, e que foi Jesus quem disse: somos deuses. Lembremos, né, a estrofe de uma música que diz assim: é um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada, fez a nossa vida e nos deu. Sejamos nós, assim como Chico Xavier foi, enquanto reencarnado neste planeta, e até o é agora no plano espiritual, acompanhando a nossa jornada, a jornada do povo brasileiro, do plano do povo terrestre até. Com a sua espiritualidade, ela acompanha o planeta inteiro. E
Aproveitemos esses exemplos de luz, harmonia, de amor, onde estivermos, por onde passarmos a cada dia. E sejamos nós, missionários da divindade que existe já em nós, do amor que já existe em nós, da luz que nós já temos. Sejamos os missionários de Deus já nesta vida, a partir de hoje, de agora, desse instante. Sejamos nós missionários da divindade. Que assim seja. E muito obrigado pela participação.